O Marcus Rashford, o atacante do Manchester United, está numa polêmica com o clube. O atacante ficou de fora do jogo contra o Newport pela Copa da Inglaterra neste domingo. E ele também ficou de fora do treino de sexta-feira, porque ele estava falando que estava doente. Mas segundo o site The Athletic, ele foi flagrado em um boate na Irlanda do Norte. E o Erik ten Hag falou também sobre o caso depois do jogo do Newport. Ele disse assim: é um assunto interno. Ele disse que estava doente e ele disse que ia cuidar disso. Essas foram as palavras do técnico depois do jogo. E o Rashford, nessa segunda-feira, ele se apresentou ao CT do Manchester United normalmente. Mas o jornal The Sun disse que o atacante terá uma reunião com o Ten Hag. E o Rashford pode ser multado até 2 semanas de salário, que seria 650 mil libras. E ainda sobre o jornal The Athletic, fala que ele foi viajar na Irlanda do Norte na quarta-feira, porque ele ia visitar um antigo companheiro de Manchester United, que era o Sean Williams, que foi contratado pelo Narni FC, que é o atual campeão da Liga Norte Irlandesa. E depois, na quinta-feira, o Rashford estaria na boate. E no sábado, ele pegou um avião privado e voltou para a Inglaterra, diz o jornal The Athletic. E o pior de tudo, que isso não é a primeira vez que o Marcus Rashford faz polêmica sobre festas. Em novembro, o técnico do Manchester United criticou ele pela festa de aniversário organizada que ele fez dos seus 26 anos. E o Rashford tinha marcado não a casa noturna logo depois que o Manchester United perdeu para o City por 3-0. E aí o Ten Hag disse que o jogador já desculpou. E se liga nas palavras do Ten Hag. Ele disse assim: estou ciente disso. Falei com ele sobre isso. É inaceitável. Eu disse a ele. Ele se desculpou e pronto. Sem mais. É um assunto interno. O lateral Walker do Manchester City confessou que quer trocar o clube inglês pelo Bayern de Munique. E o jornal The Sun fala que o jogador quer sair do clube por causa da sua traição com sua esposa. Segundo o jornal, diz que ele não queria deixar o City, mas era uma maneira dele fugir da mídia com o que ele tinha feito. A negociação ficou próxima de ser concluída e o Bayern de Munique pagaria 15 milhões de libras por ele. Mas o lateral não quis ir de última hora por causa da questão dos seus filhos. O Walker é casado com Anne Kinner, que ela está grávida do seu 4º filho, mas no momento tudo encaminha para uma separação, após várias traições do jogador com a mesma mulher. Recentemente, a imprensa britânica revelou que o jogador teve uma segunda filha com a influencer Laurie Goodman, após uma viagem do jogador para uma cirurgia em Londres em 2022. E o primeiro filho da relação extraconjugal, que é o Walker com a Laurie, foi nascido em 2020. Na época, ela nomeou o jogador como pai da criança. E a mulher do Walker perdoou ele por causa das suas crianças. E ela pediu para ele não ter mais nenhum contato com Laurie. Mas agora foi descoberto que ele tinha traído ela novamente. E agora o lateral do City está morando num apartamento alugado.